aqui na... TV UESB e UESB FM realizam a última entrevista com candidatos à Prefeitura de Vitória da Conquista. Hoje, o candidato convidado foi Valdenor Pereira, do PT, da coligação A Força para Mudar Conquista. Este é um dos destaques do UESB Notícias segunda edição, que está começando e vai mostrar também: cresce o número de golpes aplicados contra idosos no Brasil. Autoridades alertam sobre a importância de ficar atento e tomar alguns cuidados com seus dados pessoais. E ainda, eleições 2024, o primeiro voto, o número de jovens aptos a votar cresce no Brasil. O aumento foi de 78% em relação a 2020. E para falar sobre a importância do primeiro voto, a nossa equipe veio até o CETEP aqui em Vitória da Conquista, exatamente para falar com esses jovens. Todos eles têm idade ali entre 16, 17, 18 anos e vai dar o seu primeiro ou o seu segundo voto. São estes os nossos destaques. Você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp, o 77-3424-8766, ou então poste um comentário em sua rede social com a hashtag UN2. Hoje é quarta-feira, 2 de outubro, o seu UESB Notícias segunda edição está começando. Horas 30 minutos. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao UESB Notícias segunda edição, e vamos juntos até às 7 da noite com as principais informações do oeste do estado. É sempre muito bom poder contar com a sua companhia aqui na tela do seu canal 4.1. E nós abrimos a edição de hoje falando sobre golpes, gente. Tem crescido o número de golpes aplicados contra idosos no Brasil. Autoridades alertam sobre a importância de ficar atento e tomar alguns cuidados com os dados pessoais. Confira mais detalhes na reportagem da TV Brasil. Aos 66 anos, Gilberto não consegue manter as contas em dia com a aposentadoria que recebe de R$ 4.500. O complemento vem de economias feitas ao longo de 40 anos que foram aplicadas em investimentos como a previdência privada. Eu estava guardando praticamente 20% de tudo que eu ganhava. Eu fazia em previdência privada. Eu não tenho nenhuma dívida, eu não tenho dívida de carro, de empréstimo consignado. Minha recomendação é assim: pague para você mesmo, vá juntando, vá fazendo aplicações seguras para ter alguma renda na frente. Segundo o IBGE, pouco mais de 15% da população brasileira, o que representa 32 milhões de pessoas, são idosas. O Instituto prevê que em 2030 o Brasil terá mais idosos do que crianças. E especialistas alertam para a importância da educação financeira antes da terceira idade, para melhorar a qualidade de vida nessa fase em que o rendimento cai e os custos com planos de saúde e medicamentos aumentam. A gente deveria começar a pensar numa aposentadoria ou num momento, vamos dizer assim, de que você não estivesse mais trabalhando, desde o primeiro dia de trabalho. Você deve poupar tudo que for possível, dando uma qualidade de vida à sua família, claro, mas sempre pensando todo mês, preciso guardar alguma coisa. O especialista em gestão financeira também chama a atenção para a prevenção de endividamentos e de golpes financeiros na terceira idade. Um levantamento feito pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, apontou um aumento de 60% nas tentativas de golpes financeiros contra idosos desde o início da pandemia de Covid em 2020. Normalmente, as operações que têm maldade por trás, elas vêm muito bem apresentadas. Então, principalmente para os idosos, é um link que você clica, que ele fala maravilhas do investimento que vai ser feito, e você vai ouvir depoimentos de muita gente falando que aquele investimento foi fantástico, e no fundo, você pode estar caindo num golpe. Procure se informar muito antes de passar qualquer dado seu. É importante ficar atento realmente, porque a situação não é nada fácil. E é sempre importante preservar os nossos dados pessoais, né? Geralmente o pessoal abre e vê uma notícia
um link chamativo, clica lá, joga o CPF, joga RG, assim, de graça, e é lá que mora o perigo. O pessoal colhe esses materiais aí, esses dados pessoais, e aproveitam para aplicar o golpe, né? Principalmente em pessoas idosas. Aproveitam da ingenuidade de algumas pessoas para poder lucrar em cima de golpes aí, com golpes em cima dos outros aí, né, gente? Vamos dar um pouco de assunto. Chegou a hora de conferir como ficam tempo e temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região. A previsão para a Conquista é de que o tempo nesta noite seja aberto e sem chuva. As temperaturas variam entre a mínima de 15 e a máxima de 21 graus. Amanhã as temperaturas devem aumentar e o céu segue aberto com sol intenso. Os termômetros marcam a temperatura mínima de 16 graus e a máxima de 30. O sol prevalece na cidade nesta sexta-feira. As temperaturas oscilam entre 29 e 16 graus. Agora vamos conferir a previsão do tempo para outras cidades da região. A previsão para amanhã em Jequié é de tempo predominantemente ensolarado. As temperaturas sobem e passam a oscilar entre 32 e 21 graus. Se você mora em Itapetinga, use o filtro solar ao sair de casa, pois a expectativa é de que o dia seja de calor intenso, com a temperatura máxima atingindo os 34 graus. A mínima é de 21. Em Guajeru não é diferente, o sol é forte e por isso use o protetor solar. A expectativa é de que pela tarde as temperaturas também atinjam a máxima de 34 graus. À noite, a mínima esperada é de 19. Vamos fazer um intervalo, gente. No próximo bloco vocês vão ver como foi o terceiro dia de entrevistas das eleições de 2024 aqui na TV UESB. Mário Ribeiro recebeu aqui em nossos estúdios o candidato Valdenor Pereira, do PT. E ainda fique atento, viu? Você, eleitor que deseja votar no próximo dia 6 de outubro, tem que atualizar o aplicativo título. A repórter Nelson Oliveira vai trazer essas informações no próximo bloco. O intervalo é bem rapidinho, eu te faço o convite, participe do nosso telejornal, mande sua mensagem para o nosso WhatsApp, tá aí na tela, 77-3424-8766, é só pegar o celular e escanear o QR Code que você pode participar aqui com a gente, tá bom? Não sai daí não, o intervalo é bem rapidinho, o UESB Notícias segunda edição volta daqui a pouco. Até já! O meu voto vale futuro de verdade, uma educação melhor para os meus filhos. O meu voto vale uma saúde de qualidade para mim e para minha família. O meu voto vale asfalto na minha rua. O meu voto vale um transporte cada vez mais moderno, pelo um preço mais justo. Seu voto vai decidir essa eleição. E quando você vota 44, ele vale muito. A democracia é uma ferramenta de garantia de direitos. O voto é um deles. É por meio do voto que você pode influenciar decisões que afetam a sua vida e o futuro da sua cidade. E o jornalismo público é essencial nesse processo, ouvindo as suas demandas e analisando as propostas dos candidatos, garantindo a informação precisa para que você possa tomar a sua decisão e exercer o seu direito com consciência. Eleições 2024 é na TV UESB. A democracia começa com o seu voto. Por mais investimentos em saúde, assistência social e o Hospital Referência da Mulher, vote Karine Borges, 13136. Karine Borges, 13136. Ei, você aí, trabalhadores terceirizados, não esqueça, 13031, Reinaldo, Gari do Povo. Reinaldo, Gari do Povo, 13031. Vote nos vereadores do time da mudança e vamos fazer uma cidade de poucos ser uma conquista de todos. O meu voto vale futuro de verdade, uma educação melhor para os meus filhos. O meu voto vale uma saúde de qualidade para mim e para minha família. O meu voto vale asfalto na minha rua. O meu voto vale um transporte cada vez mais moderno, pelo um preço mais justo. Seu voto vai decidir essa eleição. E quando você vota 44, ele vale muito.
Olá, eu quero convidar você para nossa sala de notícias. É o Repórter Brasil com tudo que acontece no dia, no país e no mundo. Política, economia, as condições do clima. Nós temos um compromisso com temas diversificados e especial atenção à prestação de serviço e reforço da cidadania. Os principais fatos da sua região, com um olhar das emissoras que fazem parte da Rede Nacional de Comunicação Pública. Não perca o Repórter Brasil, às 19h. Estamos de volta para falar de eleições 2024, gente. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje a TV UESB, a UESB FM, promoveu a terceira das 3 entrevistas, com os candidatos à Prefeitura de Vitória da Conquista. Mário Ribeiro recebeu aqui em nossos estúdios hoje o candidato Valdenor Pereira. Valdenor Pereira, do PT, foi o último entrevistado da rodada de entrevistas promovida nesta semana pela TV e Rádio UESB FM. A duração total de cada entrevista foi de 20 minutos, divididas em 2 blocos. A dinâmica das entrevistas foi acordada em reunião com os assessores dos candidatos. Assim como ocorreu com Marcos Adriano e Sheila Lemos, o candidato Valdenor teve 1 minuto para se apresentar. Após isso, teve início o primeiro bloco da entrevista, com duração de 10 minutos. Valdenor começou respondendo a uma pergunta sobre educação e comentou sobre os projetos para ampliação da educação infantil e da educação em tempo integral. Na sequência, foi iniciado o bloco com perguntas da população, previamente gravadas. A primeira pergunta foi direcionada à falta de áreas de lazer e propostas para o esporte na cidade. O bloco foi encerrado com uma pergunta sobre projetos para a valorização da cultura e dos artistas da cidade. Já no segundo bloco, o candidato respondeu a perguntas de temas sorteados. A primeira pergunta questionou sobre as possíveis soluções para o problema da drenagem das águas das chuvas. Logo depois, o candidato respondeu a um questionamento sobre como pretende enfrentar o desafio dos subempregos no município. O terceiro tema sorteado foi meio ambiente. O candidato falou sobre projetos para a gestão integrada dos resíduos sólidos produzidos na cidade. A última pergunta respondida foi sobre as ações de segurança pública para as regiões socialmente vulneráveis. Com o encerramento das perguntas, o candidato teve 1 minuto para considerações finais. Olha, eu acho muito importante a abertura desse espaço para o esclarecimento, a informação aos eleitores. É muito importante que os eleitores possam conhecer melhor os candidatos e as suas propostas, os seus projetos, para naturalmente orientar melhor o seu voto. Eu acabei de destacar no encerramento da minha participação que quem ganha ou perde a eleição não é o candidato, é o eleitor. E, portanto, a informação, o esclarecimento que possa permitir o eleitor melhor escolher, sem dúvida nenhuma, trata-se de uma iniciativa louvável que deve ser elogiada, E eu parabenizo a TV UESB pela realização dessa entrevista. Na quinta-feira, a entrevistada seria a candidata Lúcia Rocha, do MDB, mas nenhum representante da coligação participou da reunião que definiu as regras e a participação na rodada de entrevistas. Para rever as entrevistas com os candidatos, acesse o canal da TV UESB no YouTube. É isso, gente. Um importante espaço de discussão, de debate, para que você, eleitor, tenha acesso aí à melhor das informações, que você conheça os candidatos e decida o seu voto aí da melhor forma que você achar
no próximo dia 6 de outubro. Tá? E a TV UESB segue com a cobertura das eleições até o próximo domingo, trazendo sempre informação de qualidade em defesa da democracia. Vamos seguindo falando de eleição aqui, tá? Quem quer votar com o e-título no próximo dia 6 de outubro precisa atualizar o aplicativo, tá? Segundo o TSE, mais da metade das pessoas que já baixaram o aplicativo estão com as contas desativadas. No dia da eleição, não será possível fazer esse procedimento nem o primeiro acesso, viu? Confira mais detalhes na reportagem de Andressa Oliveira. O e-título é um aplicativo criado pela Justiça Eleitoral em 2017, que oferece diversos recursos para o eleitor, como a possibilidade de consultar o local de votação e também apresentar a justificativa pela ausência no dia das eleições. Para utilizar o e-título nas eleições municipais, é necessário baixar ou atualizar o aplicativo até o dia 5 de outubro. Nossa equipe conversou com o juiz da 40ª Zona Eleitoral de Vitória da Conquista, o João Lemos, que apresentou mais detalhes sobre as funcionalidades desse aplicativo. Confira. Bem, o eleitor pode acessar o site do TRE, e onde ele obterá a informação sobre o seu local de votação e a sessão. Ele também poderá consultar pelo e-título, onde também ele terá essas informações, ou utilizar o WhatsApp, que é o número 7133737000, ou fazer uma ligação para esse número 7133737000, que ele obterá essa informação. Em relação ao aplicativo e-título, qual é o prazo para realizar o download? O download poderá ser feito até o dia 5, sábado, mas a gente recomenda que o eleitor faça isso o quanto antes possível, para não haver um congestionamento e ele não conseguir baixar o aplicativo. Esse aplicativo poderá ser baixado nas lojas de aplicativos de Android ou iPhone. Para os eleitores que não vão conseguir participar em seus locais de votação, qual é o procedimento para justificar o voto? Bem, ele poderá se dirigir à seção do município onde ele estiver, e qualquer seção, e justificar. Mas ele terá que pegar a fila comum, que esse ano nós não teremos uma seção específica para isso. Mas ele poderá, e a gente recomenda, que faça pelo e-título. Desde que o e-título esteja com a localização ativada, ele poderá justificar também pelo e-título. Depois desse prazo, ele terá até 60 dias para se dirigir ao cartório e justificar, também podendo ser feito pelo e-título. O aplicativo dispõe de ferramentas inclusivas para pessoas com deficiência visual, baixa visibilidade ou daltônicas. A via digital do título eleitoral, que contém a fotografia, pode ser utilizada como documento de identificação para votar. Pelo e-título, também é possível acessar outros serviços, como consulta ao histórico de justificativas eleitorais, emissão de certidão de quitação e de crimes eleitorais, geração do título eleitoral em formato PDF para impressão, cadastrar mesária ou mesário voluntários, emissão de declaração de trabalhos eleitorais, geração de código de autenticação para sistemas parceiros, consulta a débitos eleitorais, pagamentos de eventuais débitos eleitorais por Pix ou por meio da emissão de boleto. O aplicativo pode ser baixado para smartphones e iOS através das plataformas digitais por pessoas que possuam o título de eleitor regular ou suspenso. Volto ao estúdio. É isso, corre lá na loja de aplicativo do seu celular, baixa o e-título, atualiza, faz o primeiro acesso, deixa tudo certinho para no dia 6 não ter nenhum problema, tá bom? Vamos fazer mais um intervalo, no próximo bloco seguimos falando de eleições aqui no UESB Notícias, tá? Vocês vão entender a importância do primeiro voto, o intervalo é bem rapidinho, eu volto já. Enquanto a Bahia tem o maior número de analfabetos do país, Vitória da Conquista segue em outra direção e tem o melhor IDEB entre as grandes cidades da Bahia. Vote nas vereadoras do time de cheio para a Conquista seguir avançando. Sou Jeane de Badega, não tenho promessas, tenho força, vontade e coragem para trabalhar. Vou fazer valer os seus direitos, juntos por uma conquista melhor. Jeane de Badega, 22223. Este é o Aedes aegypti, mosquito responsável por 3 doenças. Mas uma delas tem crescido rapidamente por todo o país: a dengue. Os criadouros deste mosquito podem estar na sua casa. Por isso é bom tomar alguns cuidados. Vire para baixo tudo que pode acumular água em seu quintal. Põe areia nos pratos dos vasos de planta. Limpe as calhas e bebedouros de animais e mantenha as caixas d'água sempre bem fechadas. Todo dia é dia de combater a dengue. Juntos, nós podemos combater o mosquito. Esse é o modo Sheila de cuidar do dinheiro público.
Para lavar roupas hospitalares, dispensou licitação e agora paga quase o dobro do contrato anterior. Transporte escolar, 72% a mais. Radares de trânsito, de 1,5 milhão para mais de 5 milhões. Aluguel de tratores e veículos, mais de 81 milhões para uma única empresa. Além de muito suspeito, quem paga essa conta é você. Jornalismo público focado nas demandas locais e a cada dia mais próximo da comunidade. Com os assuntos que fazem diferença na sua vida, você só vê aqui no N1, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia. Sou professora Vanúbia. A minha proposta é apoiar a mulher negra, a educação e o serviço social. Professora Vanúbia, 43444. Acredito na mulher como protagonista na construção de um mundo mais justo e igualitário para todos. Junte-se a nós nessa nova missão. Delegada Gabriela Garrido, 43180. Precisamos de vereadores comprometidos com a saúde e a vida. Vote no time de Lula, o time da mudança. Estamos de volta com o ESB Notícias, segunda edição, falando de eleições. No Brasil, gente, o voto é facultativo para jovens de 16 e 17 anos. Mas o número de jovens cadastrados e aptos a votar nas eleições municipais de 2024 aumentou 78% em todo o país, se comparado com as eleições de 2020. Na Bahia, este aumento foi de 52%. É uma nova geração de eleitores aí que irá depositar neste primeiro voto o desejo de um futuro melhor. Confira mais detalhes na reportagem de Luiz Salviato. Jovem, ao completar 18 anos, você tem um compromisso com a democracia. A partir dessa idade, o voto é obrigatório. Mas aos 16, já é possível participar do pleito. Pensando nisso, a nossa equipe reuniu uma turma para conhecer melhor esta novíssima geração de eleitores. Olha só. E para falar sobre a importância do primeiro voto, a nossa equipe veio até o CETEP, aqui em Vitória da Conquista, exatamente para falar com esses jovens. Todos eles têm idade ali entre 16, 17, 18 anos e vai dar o seu primeiro ou o seu segundo voto. É o caso da Giovana, que está aqui comigo, não é isso? Isso. Primeiro voto? Primeiro. Tenho 17 anos, aí quando eu completei 16, eu já fiz questão de tirar o título para poder votar. E você acha que está preparada para esse momento? Eu acho. Eu analisei as propostas e eu sinto que eu estou preparada. E quais as principais dúvidas dos jovens eleitores? Como o alistamento militar é obrigatório para garotos de 18 anos, pode interferir na votação e no título de eleitor, no uso do título de eleitor? Você pode usar o documento para votar no domingo, João, mas ele não é obrigatório. Próxima pergunta. Qual é a relação entre o título de eleitor e as matrículas em universidades? Boa pergunta, hein, Monique? Para prestar o Enem, não é necessário ter o título de eleitor. Mas atenção, você vai precisar do documento na hora de fazer a matrícula na universidade. Olha, alguns desses jovens aqui, na verdade, vão votar pela segunda vez. É o caso da Brena. Ela já fez o título 2 anos atrás, então essa vai ser sua segunda eleição, não é, Brena? Isso. 2 anos atrás eu tinha feito 16, e aí 2 semanas depois eu já fiz o meu título e aí eu já estava preparada já para fazer a eleição. Agora, aquela foi uma eleição de âmbito nacional. Essa é uma eleição municipal. Você está acompanhando os candidatos da sua cidade? Eu confesso que não, mas é importante, sim, você pesquisar os candidatos, você saber as propostas, o histórico, como é que ele teve nas antigas atuações. Então, assim, é importante você conhecer, de fato, o candidato que você vai votar, né? E os jovens têm muito poder nesta eleição. Na Bahia, o número de eleitores com idades entre 16 e 17 anos cresceu 52% em relação a 2020. O Guilherme, que está aqui do meu lado, é um dos mais entusiasmados para comparecer às urnas em outubro, né?
Tá animado mesmo, né, cara? Sim, eu tô muito animado, né? Esse vai ser a minha segunda vez voltando. Só de saber que você tá ali com a responsabilidade de decidir, juntamente com outros jovens, o futuro da nossa nação, que foi a eleição presidencial, é de se muito orgulhar, né? E já nessa eleição municipal também tô nesse mesmo entusiasmo. Entre os jovens, as mulheres também são maioria. Eu acho a votação muito importante porque está nas mãos dos jovens e a gente tem que exercer o nosso dever e o nosso direito também. É uma responsabilidade. Isso, exatamente. Você acha que o jovem está preparado para assumir essa responsabilidade? Está preparado sim, se não estiver, tem que se atentar logo. A gente tem muitos meios com que a gente possa nos preparar. E olha só, o juiz eleitoral João Batista tem um recado para vocês. O eleitor de 16 aos 18 anos tem o voto facultativo, mas ele tem o poder, tanto quanto eu ou você, de decidir uma eleição, né? E temos voto obrigatório a partir dos 18 anos. O primeiro voto, esse primeiro voto, ele é marcante na vida do eleitor, porque, primeiro, que ele nunca vai esquecer, ele nunca esquece o primeiro voto. E depois, que é a primeira oportunidade na vida do eleitor que ele tem para decidir os destinos do local onde ele mora, do estado e do país. Então, é um momento que exige muita reflexão, né? Um momento que separa você como pessoa e você como cidadão. Baita responsabilidade, hein, turma? O futuro da sua cidade também está em suas mãos. É muito importante seu voto, então vote, é um direito seu, mesmo que vocês sejam jovens, e o primeiro voto de vocês. Então, pode ir lá, vota certo. Em 2022, o voto dos jovens representava 14% de todos os eleitores brasileiros. Então, o seu voto é muito importante. Se prepare e vote. Não deixe para a última hora, exerça seu direito, pesquise, e é isso. E precisa dizer mais alguma coisa? É isso, exercer o direito ao voto é muito importante, porque é ele que garante para a gente aí a nossa dignidade, a nossa vontade de exercer a nossa democracia, ir lá na urna, escolher o nosso governante. Mesmo que ele ganhe ou não, é importante a gente ir lá, registrar o nosso voto e fazer a democracia funcionar, a democracia ela ser real de verdade, né? De que você consiga aí, os jovens se mobilizem para participar das eleições, né? O voto é obrigatório, mas desde muito cedinho a gente tem que estar lá cumprindo com o nosso papel. Eu mesmo voto desde os 15 anos, então desde os 15 anos estou lá votando. E assim que a gente vai ficando por aqui. Obrigado por sua companhia. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube, vai aparecer embaixo no seu vídeo aqui no cantinho, ó. Só escanear o QR Code que você pode rever estas e outras edições do nosso telejornal, tá bom? Outras notícias locais se conferem amanhã, meio-dia, com o Mário Ribeiro, que está de volta aí ao UESB Notícias primeira edição, com suas funções aí apresentando as primeiras notícias do dia. E você fica agora com o Repórter Brasil e as principais notícias do Brasil e do mundo. Primeiramente, agradeço ao público do UESB Notícias primeira edição, que me recebeu aí nesses dias, né? Enquanto o Mário estava lá com a competência dele, entrevistando aí os candidatos à Prefeitura de Vitória da Conquista. Eu estive nesse períodozinho no UESB Notícias primeira edição, foi muito bom almoçar com vocês, mas agora estou de volta integralmente aqui, tá? No segunda edição, para aquele nosso café da noite juntos. O melhor da noite a todos, uma ótima semana e até amanhã, gente. Tchau, tchau.